O livro de Juízes ergue-se no cânone bíblico como um monumento sombrio e desconcertante. Uma crônica brutal que mergulha nas profundezas da anarquia moral e da desintegração social de Israel no período turbulento entre a liderança de Josué e a ascensão da monarquia. Longe de ser uma narrativa edificante de heróis impecáveis, Juízes expõe, com crueza implacável, uma era marcada por um ciclo vicioso e autodestrutivo, a apostasia de Israel, afastando-se da aliança com Yeshua para abraçar os cultos idólatras das nações vizinhas, a subsequente opressão divina, permitindo que inimigos como os cananeus, midianitas, amonitas e filisteus subjugassem o povo. O clamor desesperado por libertação em meio ao sofrimento. E a intervenção misericordiosa de Deus, levantando líderes carismáticos, os juízes, figuras muitas vezes improváveis e profundamente falhas para resgatar Israel temporariamente. Contudo, a libertação raramente trazia uma reforma duradoura. A paz era efêmera, e a espiral descendente de violência, traição e depravação moral se aprofundava a cada ciclo, como um vórtice tragando a nação para o caos. O livro não hesita em detalhar massacres, assassinatos políticos, vinganças pessoais sangrentas, estupros e uma violência de gênero particularmente chocante, culminando em uma guerra civil que quase dizimou uma das 12 tribos. A frase recorrente, quase um lamento fúnebre: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 17:6, 21-25, encapsula a essência trágica dessa era. Uma sociedade sem leme, desprovida de uma autoridade central unificadora. E, mais crucialmente, divorciada da autoridade divina que deveria regê-la. A violência, portanto, não é mero pano de fundo, mas um sintoma agudo e um agente ativo da decadência espiritual e social. Ela se manifesta na astúcia mortal de Ehud, o juiz canhoto da tribo de Benjamim, que, sob o pretexto de uma mensagem secreta, apunhala traiçoeiramente o obeso rei Eglon de Moabe em seus aposentos, deixando a adaga cravada em sua gordura. Juízes 3. Vemos a coragem brutal de Jael, esposa de Eber, o queneu, que oferece refúgio ao general cananeu Sísera, fugitivo da derrota infligida por Débora e Baraque, apenas para matá-lo enquanto ele dorme, cravando uma estaca de tenda em sua têmpora com um martelo, um ato celebrado no Cântico de Débora, mas que ainda assim choca pela sua natureza traiçoeira. Juízes 4:5. Acompanhamos a jornada ambígua de Gideão. Inicialmente um homem medroso e hesitante, escondendo-se para malhar o trigo, que é chamado por Deus para uma vitória milagrosa sobre os incontáveis midianitas, com um exército reduzido a apenas 300 homens, armados com trombetas, cântaros e tochas. No entanto, após a vitória, Gideão demonstra uma crueldade implacável ao punir os homens de Sucote e Penuel que lhe negaram ajuda, e mais tarde confecciona um éfode de ouro com os despojos de guerra, que se torna um objeto de idolatria para Israel, manchando seu legado. Juízes 6:8. A linhagem de Gideão é ainda mais marcada pela violência através de seu filho Abimeleque, fruto de sua união com uma concubina em Siquém.
Ambicioso e cruel, Abimeleque conspira com seus parentes maternos, massacra 70 de seus próprios meio-irmãos sob uma pedra para eliminar rivais e se autoproclama rei, estabelecendo uma tirania efêmera e sangrenta. Sua queda é tão ignominiosa quanto sua ascensão. Ele é mortalmente ferido por uma mó atirada por uma mulher do alto da torre de Tebes, e para evitar a vergonha de ser morto por uma mulher, ordena que seu escudeiro o atravesse com a espada. A tragédia se aprofunda com Jefté, o gileadita, filho de uma prostituta e rejeitado por seus meio-irmãos, que o expulsam de casa. Quando os amonitas ameaçam Gileade, os anciãos, desesperados, recorrem a Jefté, conhecido por sua habilidade militar, prometendo-lhe a liderança se ele os livrar. Em sua ânsia por validação e poder, e talvez por uma fé distorcida, Jefté faz um voto precipitado a Yeshua. Se Deus lhe der a vitória, ele oferecerá em holocausto a primeira pessoa que sair de sua casa para recebê-lo em seu retorno. Tragicamente, é sua única filha quem sai ao seu encontro com danças e pandeiros. Apesar do desespero, Jefté cumpre seu voto hediondo, sacrificando a própria filha em nome de uma promessa impensada, revelando uma compreensão falha da vontade divina e a perigosa mistura de fé e ambição pessoal. E então surge Sansão, o nazireu dedicado desde o ventre, dotado de força sobre-humana, destinado a libertar Israel do jugo filisteu. Sua vida, porém, é uma saga caótica de impulsos carnais, paixões cegas, quebra de votos e vinganças pessoais espetaculares, mas raramente focadas na libertação de seu povo. Ele rasga um leão com as mãos, mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento, arranca os portões de Gaza, mas também se envolve com mulheres filisteias, culminando em sua traição por Dalila, que descobre o segredo de sua força: seus cabelos nunca cortados. Cego, humilhado e escravizado pelos filisteus, Sansão tem um último lampejo de poder divino. Em um ato final de vingança e destruição suicida, ele derruba as colunas do templo de Dagon, matando milhares de filisteus junto consigo. Se a violência permeia as histórias dos juízes mais proeminentes, ela atinge seu nadir absoluto nos apêndices do livro, que descrevem a anarquia religiosa e moral generalizada. A narrativa do levita e sua concubina é talvez a passagem mais perturbadora de toda a Bíblia. Viajando de Belém para Efraim, o casal busca abrigo na cidade benjamita de Gibeá. À noite, homens depravados da cidade cercam a casa onde estão hospedados, exigindo que o levita lhe seja entregue para abuso sexual, uma sinistra repetição da história de Sodoma. O anfitrião oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita em seu lugar. O levita, em um ato de covardia e autopreservação chocante, empurra sua concubina para fora. Ela é brutalmente agredida pela multidão durante toda a noite. Pela manhã, o levita a encontra caída à porta, morta ou moribunda. Ele a coloca sob seu jumento, retorna para casa, em um ato macabro de chamado à justiça ou vingança tribal, esquarteja seu corpo em 12 pedaços e os envia a todas as tribos de Israel. Este ato horrendo inflama a ira das outras tribos, que se unem para punir Gibeá e a tribo de Benjamim por sua iniquidade e por protegerem os culpados.
A guerra civil que se segue é devastadora. Benjamin, apesar de sua habilidade guerreira, é quase exterminada. Em um ciclo de violência que parece não ter fim, as outras tribos, após jurarem não dar suas filhas em casamento aos benjamitas sobreviventes, percebem que uma tribo está prestes a desaparecer. Para remediar a situação sem quebrar o juramento, eles massacram os habitantes de Jabes-Gileade, que não participaram da guerra, e sequestram suas virgens para os benjamitas. Como isso ainda não é suficiente, eles arquitetam o sequestro de mais mulheres durante um festival em Siló. O livro termina abruptamente, reiterando a ausência de um rei e a anarquia reinante. Juízes não oferece soluções fáceis. Ele confronta o leitor com a terrível capacidade humana para a depravação quando a aliança com Deus é rompida e a ordem social se esfacela. A violência não é glorificada, mas exposta como consequência direta do pecado e da rebelião. Serve como um espelho sombrio, refletindo a fragilidade da civilização e a constante necessidade da graça, da justiça e de uma liderança verdadeiramente piedosa. É uma advertência poderosa sobre os perigos de seguir os próprios desejos em detrimento da lei divina. Um cenário cujos ecos ressoam perigosamente em qualquer sociedade que perde seu fundamento moral e espiritual, mostrando a necessidade desesperada por um rei justo e redentor que ainda estava por vir. Se este conteúdo ressoou com sua busca por conhecimento, manifeste seu apoio com um like. Compartilhe com aqueles que também ousam pensar além. E inscreva-se no canal Intelecto Ampliado. Sua participação é vital para que possamos continuar desvendando as camadas mais profundas da mente e da realidade.